Que nesse momento possamos todos nós nos encontrar na paz de Jesus. Essa paz que nesse momento das nossas histórias temos tanta ansiedade de conquistar. Mas nós temos que levar em consideração que existe uma grande obra sendo edificada. E essa obra, ela vai edificar no coração da criatura humana o amor. E esse amor é dentro de uma consciência crística desses conhecimentos que nos é trazido pelos ensinamentos de Jesus. Então, como nós estamos falando num processo de desenvolver uma inteligência, o entendimento, nós temos que primeiro nos colocar na posição de estagiários. Estamos aqui para aprender. Alguma coisa já conhecemos e algumas outras coisas nós vamos ter que trabalhar, viver no laboratório da vida para que a gente possa desenvolver essa consciência crística. Então, que para isso, para nós fazermos parte, nós estamos dentro dessa obra divina, é necessário que nós busquemos alguma referência, que a gente possa ver aqueles que já estagiaram num tempo anterior, que já aprenderam, para que a gente possa tê-los como modelo. Então, para isso, nesse momento, eu quero convidá-los a fazer uma pequena, curta viagem dentro de algumas narrativas que está no Evangelho, principalmente em Mateus e em Lucas, que eles citam essas passagens. Nós vamos chegar até lá. Mas é importante saber o que estava acontecendo na época que foi implantado esses conhecimentos crísticos. A fraternidade, o amor ao próximo, a benevolência, Nós tínhamos ali o Jesus que saía de um momento máximo, a hora que ele inicia todo o trabalho dele, a missão dele, que ele falava que ele tinha junto ao Pai, que ele vai, envolvido por uma multidão, uma diversidade de espíritos e criaturas ali, cada um dentro das suas necessidades, buscando alguma coisa, buscando entender alguma coisa, querer aprender, descobrir que figura é essa, quem é esse homem. Devia ter lá algumas pessoas também interessadas em fazer algum comércio, ganhar alguma coisa com aquele movimento todo que existia ali em volta de Jesus. Mas ele faz o Sermão do Monte, ali ele abre as portas para esse novo momento da humanidade, e agora, na sequência, ele está diante daqueles que o propuseram a seguir, que seriam os apóstolos, a qual ele os definiu, escolheu, e os discípulos, que eram os alunos, aqueles que já se sentiram tocados pela mensagem de Jesus. Então, para nós, nesse momento, nós vamos nos colocar na posição desses discípulos. Vamos olhar para esses discípulos, porque eles serão a referência para a gente conduzir os estudos. Então, o que tinha ali? O professor, o mestre, e os alunos. Aí Jesus, nesse momento, fala a eles, fala intimamente, era uma relação direta, fala para eles da missão. Eu vim para implantar o reino de meu Pai no coração das criaturas humanas. Ele deixa bem claro isso para os apóstolos e para os discípulos.
É como se eu estivesse dizendo para nós hoje, nós estamos trabalhando nessa obra que é a diretriz principal, a implantação do reino de Deus, de meu Pai, nos vossos corações. E ali também ele dá todo o amparo a todos aqueles que se propuseram a trabalhar nessa obra. Por isso que ele diz, em algum momento, ele fala assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. É nesse ponto que ele pega, coloca a função básica dos discípulos. É a nossa referência. Mas ele diz assim, para que vocês possam ser o bom trabalhador, o bom servo dessa obra, não vão guardar esses tesouros da terra, não. Vão colecionar os celestiais, os espirituais. Esses são os valores maiores. O da terra são efêmeros, vão passar. Mas disse também, olha, não dá para atender dois senhores, não. Ou vocês atendem ao Senhor da obra divina, ou ao outro Senhor. É uma decisão íntima, uma escolha pessoal dos discípulos. Mas ali Jesus orienta, a dois senhores não vai dar certo. Você não atende nenhum e nem outro. Isso é importante. Nos tira também a ansiedade do futuro, porque se nós estamos falando de uma obra, nós estamos falando de algo que está sendo construído um amanhã. Não ficar inquietos com o futuro. Trabalhar na obra. E aí é que entra uma posição que nós vamos focar um pouquinho mais, quando ele diz assim, não julgueis. Isso nos chama a atenção, porque quando fala, não julgueis para que não sejais julgados, é que cabe a nós, discípulos, fazer essa grande interpretação. O que Jesus quer dizer por isso? O momento, as pessoas, as circunstâncias que estavam lá, nós passamos agora rapidamente só para a gente se colocar. Então vamos pensar na questão do julgamento. Não julgueis. Para entender esse não julgueis, nós vamos pensar um pouco o que é julgar. Julgar. Então nós podemos pensar que enquanto assim fazemos, nós temos uma posição de juiz. Agora, para ser juiz, a gente tem que se qualificar para ser juiz. Para não cometer equívocos, enganos. Mas o processo de julgamento, primeiro você tem uma circunstância, tem algo que aconteceu, que ali criou-se uma vítima, definiu-se um algoz. Nós temos então, dentro dessa linha, será que tem duas posições? Tem que ter um que acusa, mas tem que ter um que defende, porque tem que ser igual. Mas não é quem acusa e nem quem defende é que dá a pena, que conclui o julgamento. A necessidade de um terceiro elemento. Esse terceiro elemento, ele não pode fazer e nem ter envolvimento nenhum com as partes. É fundamental e necessário que ele seja totalmente isento disso e que ele leve em consideração apenas as normas, as leis, as diretrizes que organiza essas relações, já que nós temos aí duas posições dentro do que nós estamos imaginando aqui, de um processo de julgamento em que nós temos uma vítima e está definido um algoz.
Aí, dessa condição, como Jesus está dizendo ao discípulo para não julgar, primeiro nós temos que nos colocar na posição do auto-julgamento. Nós vamos focar nesse ponto de referência, a questão de nós termos a questão do auto-julgamento. E hoje a gente observa naturalmente, diante da própria dinâmica da vida atual, pelas mídias, pelo acesso à informação, nós já adquirimos uma habilidade enorme de fazer análise de tudo aquilo que acontece, que nos envolve. E como a gente analisar isso sem não entrar na linha do julgamento? Como fazer isso? Então nós temos que partir primeiro fazendo esse movimento de julgar a nós mesmos, qual que é o nosso comportamento diante das análises que nós fazemos. É muito difícil a gente não fazê-la, a análise das circunstâncias que nos cercam. Faz parte do nosso contexto existencial. E é fundamental, porque como é que nós vamos desenvolver uma consciência que tenha uma base, o conhecimento, se a gente não vai nessa linha da análise? Então, vamos começar com esse auto-julgamento para a gente entender tudo que nos envolve dentro dessa proposta que nos é pedido por Jesus para não julgar. Para começar esse processo de auto-julgamento, vamos dizer que a melhor forma, né, de fazer isso já foi nos dito há muito tempo, é a gente mudar de posição, se colocar na posição do outro, sentir como o outro deve estar sentindo. Então, todo esse movimento, isso é, dentro desse processo do auto-julgamento, nessa obra divina de construção do caminho do amor, na construção desses seres melhores, nós temos que praticar a compreensão, que é o ato do auto-julgamento. Compreender. Por isso, das análises que nós temos hoje capacidades de fazer, diante até de toda a literatura, de todo conhecimento que é trazido pelas escrituras, por todos os livros que nós lemos, por esses momentos, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de a minha pessoal de colocar umas ideias e vocês aí gentilmente nos ouvindo, essa troca de informação, isso é uma construção dessa compreensão que se torna então um ato principal, uma atitude que devemos escolher para todos os momentos das nossas experiências, já que nós estamos vivendo várias experiências. E para elucidar isso, eu gostaria de trazer alguns modelinhos, algumas experiências práticas para a gente exercitar um pouco esse nosso processo de compreensão. O primeiro que eu queria colocar é diante de uma situação em que há um agressor. Olha, então assim a gente já coloca aí dois personagens, o que seria o algoz, aquele que agride, e se ele agrediu, surge aí nesse processo uma vítima. Como é que compreender isso? Que análise fazer disso? Dentro dessa questão do auto-julgamento, nós vamos nos colocar na posição do agressor. Muito bem.
Então eu estou na posição do agressor. Se eu estou na posição do agressor, nesse momento, eu sei exatamente que eu reconheço, eu sou agressor, eu reconheço que no momento meu de loucura, de desequilíbrio, eu fui lá e tive uma ação diante dessa situação vivida por mim. Eu reconheço. Quando eu reconheço isso, que eu tenho noção disso, que eu agredi, não importa a circunstância, mas algo estava acontecendo comigo que eu me tornei um agressor. O primeiro sentimento que buscamos para nós, dentro desse reconhecimento, é o como seria importante o perdão daquele a quem eu agredi. O quanto isso seria importante para mim. O quanto isso ia... Não estou na posição de que o perdão me eliminasse da minha pena, mas o quanto isso me ajudaria no meu processo de viver aquele processo, a situação a qual eu estive envolvido. Então, nesse auto-julgamento, reconhecendo a agressão, eu vejo a importância do perdão. Uma outra situação é quando nós nos colocamos no lugar do prisioneiro, daquele que está no cárcere. Só de pensar na situação, a gente vê assim, quanto sofrimento tem esse que está no cárcere. Doente, de alguma forma doente. Doente da alma, angustiado, limitado nas suas ações. Estando lá, nós seríamos muito agradecidos a todo movimento que fosse feito para que me trouxesse conforto diante da situação de estar encarcerado, ou que tivesse algum movimento a meu favor, me auxiliando naquele processo de estar encarcerado. Nessa situação, a gente consegue entender a importância do auxílio. A importância desse qualquer coisa para confortar o outro. Aí fazemos esse auto-julgamento. Invertendo a posição. Quantas vezes a minha atitude, tanto na primeira quanto eu fui agressor, ou quanto na minha atitude em que eu encarcerei alguém. Vamos dizer, se a prisão é inevitável, que atitude cristã possamos ter a esse que ainda está nos equívocos? A minha análise teria que passar além disso? Auto-julgamento. E uma outra situação, diante até dos movimentos atuais que está exigindo de nós toda uma percepção diferente da vida, comportamentos diferentes, né? Nos trazendo limitações, grandes desafios. E nesse momento exatamente que nós caímos na tentação, em que nós somos desequilibrados por circunstâncias, às vezes, de uma escolha infeliz, diante de uma percepção equivocada dos valores da vida, priorizando determinadas situações
que são efêmeras, criando circunstâncias infelizes para nós mesmos. Estando nessa situação, quando nós estamos realmente abatidos, sofridos, diante da nossa própria história, caídos, na expressão, derrubados, entregues, a gente devia pensar se poderia ter investido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes? Seria a primeira coisa que a gente pensar. Puxa vida, eu recebi uma sugestão infeliz, aceitei ela. Eu tinha como resistir. Eu tinha umas circunstâncias, tanto ética, moral, para que não me sujeitasse a isso, colocando na posição do outro. Se eu tinha algo melhor do que esse outro para resistir à tentação dele. E um outro fato também que nós analisamos hoje, dentro do nosso campo de observação, no conforto, na nossa casa, às vezes pelas mídias, por informações, mensagens pequenas, né? Que a gente cria um julgamento e inverter uma posição. Quando a gente estuda o lugar desses que hoje que controlam fortunas, os do poder, né? Esses que têm influência, que são autoridades, nós examinamos o comportamento deles com profundidade, com regras do jogo, dentro do campo de nosso entendimento como sendo melhor. Será que se nós estivesse na posição deles, o nosso comportamento seria diferente? Nós teríamos uma estrutura tanto emocional quanto uma inteligência para agirmos diferente? Essa é uma posição que cabe uma análise, né? Eu, no lugar do outro, faria melhor? Porque nós já sabemos, né, que diz que um dos grandes desafios é a questão da fortuna, do poder. Será que nós temos uma estrutura moral para estar diante do desafio do poder, da riqueza? Daríamos conta? A gente também se posicionar numa outra situação assim forte, que é bem pessoal, a gente consegue se colocar no lugar do outro que nesse momento teve a perda do ente querido. A gente se consegue ver no lugar dele, a gente consegue mentalizar o sofrimento dele. O que está naquele coração? Se assim pudéssemos entender profundamente, talvez a gente entenderia nós mesmos. São esses pontos para fazer essa análise, né? Esse auto-julgamento. Avaliando essas situações, a gente tem condição de definir ali um caminho, mas isso tem que vir através de uma compreensão, uma qualificação
fazermos análise das situações, ponderar em cima desses tópicos, fazendo esse auto-julgamento, percebendo esse movimento da vida, porque nós temos que ter desse processo de julgamento, nós temos que ver qual que é o procedimento cristão, espírita, que nos é melhor, que faz com que realmente a gente esteja dentro dessa obra, que a gente esteja participando dessa obra de colocar nos nossos corações o amor. E que nós tenhamos uma consciência mais crística de tudo aquilo que nos envolve, para que a gente esteja dentro desse contexto. Na edificação dessa obra divina, pelo caminho do amor, nós devemos iniciar pela compreensão. Sendo assim, devemos nos colocar na posição do outro, evitando os julgamentos levianos, gerando complicações, enganos lastimáveis. Porque Jesus completa: não julgueis, para que não sejais julgados. E mais à frente ele adianta: com as mesmas medidas em que julgueis, também serás julgados. Eu vou deixar essas expressões da minha parte para que haja uma reflexão sobre esse movimento do julgamento, das análises críticas, das ponderações, para que possa nos auxiliar nesse momento tão especial nas nossas vidas. Deixo aí o meu afeto, o meu agradecimento, pedindo sempre ao nosso Pai que, através de Jesus, possamos manter a nossa paz íntima, preservá-la em torno de nós e sempre entre nós. Que assim sempre seja.